Alô, amiguinhos. Estamos aqui retornando com a nossa metodologia e pesquisa científica. A gente estava falando sobre método de pesquisa quantitativa e qualitativa. Vamos lembrar, pesquisa qualitativa fala da qualidade das coisas pesquisadas. A quantitativa conta os percentuais das coisas pesquisadas. Vamos fazer aqui agora uma comparação entre as pesquisas qualitativa e quantitativa. Sob o aspecto, o enfoque na interpretação do objeto, a pesquisa quantitativa é menor, a qualitativa é maior. Quanto à importância do contexto do objeto pesquisado, a quantitativa é menor, a qualitativa é maior. Quanto à proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados, a quantitativa é menor, a qualitativa é maior. Quanto ao alcance do estudo no tempo, a quantitativa é instantâneo, a qualitativa tem um intervalo maior. Quanto à quantidade de fontes de dados, a pesquisa quantitativa geralmente usa uma única, a qualitativa usa várias. O ponto de vista do pesquisador na quantitativa pouco importa, é externo. Lá na qualitativa, ele é interno à organização. O olhar dele pode influenciar na pesquisa. Quanto ao quadro teórico de hipóteses, a pesquisa quantitativa define rigorosamente o que vai ser testado. Já na qualitativa é menos estruturada. Vamos devagar, ponto por ponto, que a gente precisa entender esse barato. Vamos lá. Enfoque na interpretação do objeto. A pesquisa quantitativa, que é a que conta, ela não busca interpretar o objeto, ela busca contar o objeto. A qualitativa busca interpretar o objeto. Observa direitinho. Olha, a quantitativa, que é sobre qualidade, ela não tenta interpretar o objeto. Já a qualitativa, ela tenta interpretar o objeto, porque ela vai ser textual. A quantitativa é para contar, percentualizar, essas coisas. Quanto à importância do contexto do objeto pesquisado, o contexto é o entorno, o cenário. A pesquisa quantitativa, que é a que conta, não vai relevar o entorno, o que está acontecendo. O interesse dela é quantitizar, é contar. Já a pesquisa qualitativa vai contextualizar o que está acontecendo, em qual cenário que está acontecendo isso, quais são o entorno. Né? É bem lógico. Quanto ao aspecto da proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados, a quantitativa que conta é menor. Ele pode pegar um relatório, não precisa dele ir lá. Já a qualitativa, geralmente, é maior a proximidade, porque como que ele vai contar como que a coisa acontece, ele vai fazer um relatório, um texto. Então, geralmente, ele tem que presenciar as questões que ele vai escrever sobre ela. Ele não pode só pegar um dado e escrever sobre um dado, porque ele vai qualificar aquele dado. O alcance do estudo no tempo.
A quantitativa, a que conta, ela é instantânea. Olha, no Paulina agora nós temos tantos funcionários com Covid. Nós temos tantos alunos que tiveram parentes infectados por Covid. É quantitativo, é conta, então a resposta é na hora. Já a pesquisa qualitativa, não, no Paulina, no bairro tal, na época tal, entre o dia tal e o dia tal, nós tivemos um caso, e pororô, depois o pai de um aluno teve, a avó de um aluno teve. Então, a questão temporal, ela fica mais esticada. Fontes de dados. A quantitativa, ela pega o que você vai trabalhar, vou trabalhar pessoas. Então, é uma única fonte de dados. E conta as pessoas. A qualitativa, não. As pessoas, o bairro, a formação da pessoa, o gênero, se a pessoa se é homem, se é mulher, né? Opção e essas coisas. Então a qualitativa ela usa mais fontes, né? Agora, o ponto de vista do pesquisador. A pesquisa quantitativa não tem a ver com o ponto de vista. É uma contagem pura, seca e o quanto mais real possível. Já a pesquisa qualitativa, o ponto de vista do pesquisador pode influenciar, porque suponha que ele está fazendo uma pesquisa sobre... sei lá, algo sobre cinema. E ele gosta de cinema francês. Aí, sem querer, inconscientemente, ele pode falar mais sobre os diretores franceses. Não quer dizer que ele vai falar, mas a tendência, como a pessoa vai escrever, e escrever sobre um tema é algo subjetivo, a tendência da pesquisa qualitativa ter um balizamento mais individual, influenciado pelo pesquisador, é maior do que na pesquisa quantitativa, que é praticamente nulo. Agora, sobre as hipóteses. Na quantitativa, você fez a conta, 10% da população de Brumadinho teve Covid. É uma hipótese seca. Já na pesquisa qualitativa, não, moradores do centro de Brumadinho tiveram mais tendência a contaminar o Covid do que moradores que moravam em Suzana. Então, assim, é um negócio meio mais conversado, mais detalhado, né? A pesquisa quantitativa é uma pesquisa mais matemática e a quantitativa é uma coisa mais humana, assim para a gente dizer. Tá bom? Então, eu acho que um quadro que parece simples, mas nós demoramos uma aula para explicar. Fizemos a seguinte estratégia: explicamos rapidamente cada tópico e depois nós voltamos lá em cima e viemos falando detalhadamente sobre cada tópico. Até mais.